Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Primeiro, eu quero enfatizar que eu acredito em almas e fantasmas. Eu tive muitas experiências na minha vida e minha família também tem muitas histórias, que eu frequentemente conto. Francamente, contar histórias de terror se tornou uma das minhas coisas favoritas desde a terceira série. De qualquer maneira, a primeira vez que morei sozinho longe dos meus pais foi em agosto de 2020. Eu morava em uma casa de 4 quartos e uma sala em uma comunidade nova, vivendo com 3 amigos, e eu dividia o quarto com minha melhor amiga. Nós tínhamos 2 gatos, Stark e Hello. Hello era meu gato. Ele era um sujeitinho estranho, mas era um bom gato. Mas isso não exclui que ele aprontava algumas travessuras. Nessa casa, Hello e eu ganhamos o quarto principal, que tinha um banheiro principal e um closet embutido. Durante todo esse ano, eu nunca deixei o closet sem luz. Eu instalei lâmpadas de LED, às vezes relaxava lá, até dormi lá algumas vezes porque era um lugar confortável. Mas eu não gostava do closet escuro, não conseguia explicar porquê, mas tinha que ter luz lá. Sem luz, eu nem conseguia suportar olhar para aquele lugar. Outra parte do banheiro era uma banheira enorme, que eu adorava. Eu cresci em um ambiente relativamente pobre, então por muito tempo não pude tomar um banho confortável, então eu estava muito animada com aquela banheira. Não que eu amasse banheiras, mas eu gostava de cozinhar a mim mesma como um lagostim, então era reconfortante ficar na água morna quando eu estava triste. Em um dia especialmente ruim, uma coisa que eu gostava de fazer era deitar embaixo d'água com os ouvidos cobertos, assim o mundo ficava embaçado por um tempo, então eu só ficava assim até meu cérebro precisar de acalmar, então eu sentava e ficava bem. Nessa casa, eu tomava banho com frequência, o que era um grande privilégio para mim, comparado ao ambiente em que cresci. Um dia, enquanto tomava banho, coloquei a cabeça debaixo d'água, fiquei parada por um tempo, então ouvi uma série de batidinhas suaves, o som vindo de dentro da água, então sentei achando que era um dos meus 3 colegas de quarto. Então chamei eles para entrar no meu quarto, mas eu estava tomando banho, então não entrar no banheiro. Quando não obtive resposta, achei que poderia ser um dos gatos, então mergulhei de novo. Então, alguns minutos depois, o som apareceu de novo, repeti o mesmo processo. Quando a terceira batida ocorreu, fiquei irritada, mandei mensagem para meus colegas de quarto, perguntando quem ficava batendo na minha porta. A resposta foi que ninguém tinha tentado entrar no meu quarto. Então, assumi que nosso gato estava aprontando, e terminei meu banho de banheira. Desde então, toda vez que mergulhava a cabeça embaixo d'água, eu ouvia essas batidas. Para ser honesta, fiquei meio envergonhada porque demorei um tempo para perceber, mas eventualmente entendi que as batidas vinham do lado da banheira, não do meu quarto. Não sei o que batia, não quer dizer nada, mas seja lá o que batia no lado da banheira, talvez pensasse que eu poderia me afogar, mas quem sabe. Na nova casa, não tomo mais banho, carinhosamente a chamamos de a casa do assassinato, então não pude continuar testando aquelas batidas. Só posso dizer que tenho uma vaga ideia do que batia lá. Naquela casa, frequentemente víamos uma pequena sombra, quero dizer, 3 de nós 4, que frequentemente saía dos nossos quartos. Veríamos correndo pelo corredor, ou espiando do canto, até enfiando a cabeça dentro dos nossos quartos. Meu Deus, parece loucura. De qualquer forma, essa sombra nunca parecia maligna, pelo contrário, era muito tranquila e curiosa. Chamávamos de a Lewis,
e acho que o Lewis talvez estivesse batendo no lado da banheira e passando a maior parte do tempo no armário embutido. Daí a razão de eu sempre desconfiar um pouco daquele lugar, mas quem sabe qual é a verdadeira história? Perguntamos o que ela estava fazendo. Pensamos que estava preparando as bebidas, e ela disse para não nos preocuparmos com isso, que podíamos conversar, e começou a falar sobre morte e sofrimento, rindo como se achasse divertido. Enquanto falava, não dissemos nada porque ainda pensávamos em como ela tinha trocado de roupa tão rápido. De repente, no meio do discurso, disse que tinha que ir e saiu correndo pelo lado da casa e em menos de 30 segundos minha mãe estava de volta na porta da frente com 2 drinks, com as mesmas roupas de antes. Todos encaramos ela e ela perguntou o que tinha acontecido. Contamos que ela tinha trocado de roupa e dito coisas malucas. Ela não acreditou, pensou que estávamos pregando uma peça nela. Deixamos o assunto de lado e continuamos relaxados. Depois de um tempo, tive vontade de andar de bicicleta. Minha mãe era bastante rígida enquanto eu crescia, então o único lugar que podia andar de bicicleta era o estacionamento da igreja e cemitério do outro lado da rua. Implorei ao Donnie Ray para ir comigo já que meus amigos da escola não podiam vir na minha casa. Então precisava de companhia e ele estava lá. Minha mãe claro que disse não, mas ele disse que sim, então saímos juntos e pedalamos pelo estacionamento por um tempo já que aquele era o lugar mais distante a que eu podia ir. Depois de um tempo, ele disse a Nena, quero te mostrar uma coisa e eu disse tá bom, vamos primeiro à gruta e fomos de bicicleta até a gruta atrás da igreja. Sentamos em um banco e ele me perguntou para que servia a gruta. Eu disse que para rezar. Sentamos em silêncio por alguns minutos e depois ele me disse para segui-lo. Me levou por uma parte do cemitério e paramos em frente a um túmulo que disse ser do meu irmão que tinha falecido quando jovem. Expressei minhas condolências ao Donnie Ray. Ele me descreveu como ele era e depois começou a chorar dizendo que anjos vinham falando com ele e que estavam esperando por ele. Perguntei se ele estava doente e disse que não sabia como isso iria acontecer, só sabia que se aproximava. Nos abraçamos em silêncio parados ali e depois voltamos para casa sem falar nada. Ele ficou mais algumas horas e depois foi para a casa dele de bicicleta. Alguns meses depois daquele dia estranho, quando nos preparávamos para dormir, meu padrasto recebeu uma ligação da mãe do Donnie Ray nos dizendo que ele tinha sido atropelado por um caminhoneiro enquanto estava de bicicleta. Nem conseguiram encontrar todos os pedaços do corpo dele, estava tão dilacerado com o impacto. Todos começaram a chorar, caindo em estado de histeria. De repente todos estávamos na cozinha e um lixo começou a sacudir. Congelamos. Meu padrasto gritou: "A saia daqui agora, não é bem-vindo aí", parou. Ficamos ali, muito abalados, e finalmente fomos para a cama. Lembrei das palavras do Donnie Ray e chorei no travesseiro a noite toda. O primeiro evento importante aconteceu quando eu tinha 14. Era nas férias da Páscoa, meus irmãos tinham ido embora por uma semana, só estávamos meus pais e eu. Era uma tarde ensolarada, meu pai trabalhava do outro lado do quintal e eu lia na frente, mamãe também estava ao meu lado, eram umas 4 da tarde. Decidi fazer um sanduíche de creme de amendoim, então abri a janela da sala, passei por ela em direção ao outro lado do quintal onde meu pai trabalhava. Do lado esquerdo havia uma porta que dava para a cozinha e que muitas vezes ficava aberta, então virei e entrei na cozinha. Quando quase terminei, ouvi a janela do quintal abrindo e vi minha mãe saindo. Supus que fosse conversar com meu pai. Nem percebi, apenas fechei o pote de creme de amendoim e voltei para o meu assento.
Se você anda muito devagar de volta para a janela do assento, leva uns 15 segundos. Quando cheguei, vi uma cena chocante. Ao lado da minha cadeira estava minha mãe, lendo seu livro, mas há apenas 10 segundos a tinha visto claramente do outro lado do quintal. Como ela chegou lá tão rápido? A única maneira era passando de novo pela sala, mas se ia voltar teria me seguido, então era impossível. Além disso, anos antes, um amigo do meu pai tinha dormido no quarto de hóspedes, quando ainda era isso, e confessou honestamente para minha mãe que não conseguiu dormir lá, que sentiu o cômodo muito desconfortável, como se uma sombra o observasse enquanto tentava pegar no sono. Ele não era de modo algum dessas pessoas que acreditam em fantasmas, era um cético e um engenheiro. Eu também tenho um cachorro, que é muito calmo e dócil, nunca late e se sente confortável em qualquer lugar da casa. No entanto, um dia, como minha mãe não estava em casa, decidi levá-lo para o andar de cima. Mas quando entrou no quarto, pude sentir que ele se sentiu desconfortável, olhando ao redor como com medo. Ele emitiu latidos, mas não latidos agressivos, e sim latidos de medo. Correu até a porta do meu quarto e começou a arranhar, como querendo sair. Fiquei muito surpreso porque nunca tinha feito isso, parecia muito assustado. Então, o tirei do quarto. O segundo evento estranho ocorreu na casa dos meus avós. Eles tinham um quarto de hóspedes que antes era o quarto da minha mãe. Não conseguia ficar muito tempo naquele quarto. Às vezes, quando brincávamos de esconde-esconde, eu me escondia atrás de uma velha escrivaninha naquele quarto. Mas toda vez eu me sentia enjoado, como se fosse vomitar, sentia uma corrente de ar frio mesmo no verão, e os verões costumam ser muito quentes onde moro, com temperaturas médias de 35 graus Celsius. Certa vez, um amigo e eu fomos ajudar a limpar aquele quarto porque minha avó não estava bem para fazê-lo sozinha. Mas estranhamente, quando começamos a limpar, meu amigo começou a se sentir desconfortável, reclamando de dor de cabeça. Segundos depois, eu também comecei a sentir náuseas. Sempre que eu me sentia mal, ela sofria de dores de cabeça intensas durante a limpeza. Uma esponja desapareceu, depois apareceu estranhamente sobre uma cadeira 5 minutos depois. De qualquer forma, há 2 anos passei as férias de Natal na casa dos meus avós. O problema é que alguns aquecedores quebraram, incluindo o do quarto onde eu normalmente dormia. Então não tive escolha a não ser dormir no antigo quarto da minha mãe. Eu já tinha 17 anos na época, disse a mim mesmo que você consegue, não é mais uma criança, é só uma semana. Às 10 da noite fui para o quarto ler e conversar com alguns amigos. O clima no quarto estava bom, apesar do frio. No entanto, quando apaguei a luz para dormir, foi o momento mais assustador da minha vida. Escutei arranhões e ruídos estranhos no quarto, pressão na cama, às vezes até sentia como se algo quisesse deitar ao meu lado e minhas cobertas pareciam ser removidas. Depois de horas de tormento finalmente adormeci, mas tive um sonho muito estranho. No sonho eu me encontrava em um cômodo que parecia uma pequena piscina pública, com apenas uma piscina, uma varanda cheia de plantas e uma vela pequena. Lá vi uma senhora idosa deitada sobre um tapete branco, seu rosto muito pálido, longos cabelos brancos caindo, com camisola, e grandes olhos azuis. Quando ela me falou, sua voz era muito acolhedora, dizendo para me aproximar. Então, ela me abraçou e chorando me disse que estava feliz em me ver, mas que tinha câncer e morreria em breve. Acordei sobressaltado com essas palavras, com lágrimas no rosto, mas a temperatura no quarto era quente como no sonho.
O sonho me deixou muito triste, ainda agora ao lembrar sinto profunda mágoa. Não sei quem era aquela senhora, nunca a tinha visto nem sabia nada sobre ela. Esses são uma série de estranhas experiências que tive nessas duas casas. Se alguém tiver alguma ideia do que poderiam ter sido esses episódios, ficarei muito interessado em ouvir. Desde que meu colega de quarto e eu recentemente nos mudamos para um novo apartamento, começamos quase que imediatamente a experienciar uma série de eventos perturbadores. Esses estranhos acontecimentos incluem batidas misteriosas em nossos armários e janelas, ocasionalmente ouvindo passos sem ninguém por perto, e uma sensação inquietante de estar sempre sendo observado. Até mesmo nosso ventilador de teto parecia ter vontade própria, girando mais rápido e fazendo mais barulho sem nenhum motivo aparente. Além disso, nós dois avistávamos sombras indescritíveis com o canto dos olhos. Inicialmente, tentamos racionalizar esses eventos estranhos como excentricidades do novo lar, talvez apenas a casa se ajustando ou emitindo sons cotidianos normais. No entanto, nossas suspeitas foram abaladas durante uma conversa noturna comum, quando mais uma vez tentamos brincar com a presença, sugerindo uma forma imaginativa de se comunicar, propondo um código no qual uma batida significava sim, duas significava não. Quando perguntei se havia alguém ou alguma coisa presente, recebemos uma batida em resposta. Após esse evento assustador, nosso nível de ansiedade atingiu novos patamares, imaginando que nosso apartamento poderia realmente estar assombrado. Para descartar problemas elétricos, inspecionamos cuidadosamente os fios, também instalamos vários detectores de fumaça e um de monóxido de carbono. Agora, nosso apartamento fica no andar superior, com apenas um sótão acima. Exploramos a possibilidade de algum apartamento abandonado no andar de cima, mas continua um mistério. Além dos eventos já mencionados, outras coisas estranhas aconteceram nos primeiros dias depois da mudança, como maçanetas fazendo barulhos misteriosos. Eu poderia tentar explicar como uma possível invasão, mas meu quarto sempre estava mais frio que as outras partes do apartamento. Objetos ocasionalmente se moviam sozinhos. Infelizmente, conforme tentávamos interagir com o que quer que estivesse presente, os eventos perturbadores foram escalando. O armário que esconde a entrada para o sótão se abria sozinho sem motivo. A entrada dos fundos também se abria sozinha quando meu colega de quarto estava presente. A cortina do chuveiro puxava sozinha, e eu sentia um toque sinistro quando tomava banho. Meu colega de quarto também teve uma experiência inquieta, descrevendo uma mão gelada fazendo um círculo em suas costas. Porém, o mais alarmante foi nosso confronto com o desconhecido tomar um caminho mais maligno. Quando meu colega de quarto e seu amigo estavam em casa, de repente, ele sentiu como se estivesse sendo estrangulado por algum tipo de força invisível. Velas tremulavam no quarto sem nenhuma corrente de ar. Uma porta destrancada parecia estar segurada por uma presença invisível. Também podíamos ouvir sussurros ressoando. Tudo isso apenas aumentando a sensação de inquietude em nosso apartamento. Pergunto a você, acha que nossa casa pode estar assombrada? Minha família se mudou para uma casa pequena em uma vila há cerca de 6 anos. Na época morávamos eu, minha mãe, o namorado dela e meus 2 irmãos mais novos. Comecei a notar algumas coisas estranhas, que nunca havia experimentado quando morávamos em um apartamento na cidade. Antes, no apartamento, havia um quadro na parede do meu quarto que ocasionalmente caía sozinho e ficava torto, mas isso não era nada comparado ao que aconteceu depois. Notei que às vezes algo tocava meu cabelo suavemente, geralmente à noite, quando eu estava jogando online com amigos,
ou mesmo quando eu estava sentada na cadeira sem fones de ouvido e meu cabelo não poderia estar preso em nada. No início, isso me assustava, mas depois me acostumei e agora quase nem noto mais. Essa foi a única coisa que continuou acontecendo desde que nos mudamos para cá. Em uma ocasião, quando algo puxou o balão da minha irmã para o teto, sendo que o balão não tinha hélio e não poderia pairar ali naturalmente. Quando tentei puxar a linha, senti uma força puxando o balão para cima, então percebi que poderia ser um espírito, já que realmente acredito nessas coisas. Então perguntei se poderia me dar o balão de volta, e o balão imediatamente começou a descer. Eu e minha mãe ficamos chocadas, mas não estávamos realmente preocupadas que esse potencial espírito fosse nos machucar, então deixamos quieto. 5 meses atrás, quando minha melhor amiga se mudou para minha casa por problemas familiares, coisas mais assustadoras começaram a acontecer. Por exemplo, quando estava limpando um armário da cozinha, abri-o e comecei a limpar a gaveta ao lado. De repente vi um pacote de lenços de papel voar para fora de outro armário onde eu tinha acabado de colocá-lo. A porta do armário bateu com força. Meus pelos se arrepiaram, a energia ao redor parecia hostil, mas fiquei firme. Abri o armário novamente, coloquei os lenços de volta e calmamente, mas com firmeza, disse que isso precisava ficar aberto porque eu precisava que secasse. Nada parecido aconteceu desde então. Um dia, minha amiga estava carregando uma cesta de roupas no corredor quando de repente ouviu um estrondo alto ao lado da porta. Depois a maçaneta tremeu e a porta se entreabriu um pouco. Ela disse que ficou apavorada, arrepiada. Também ouvíamos batidas na porta frequentemente, geralmente nas janelas, e passos no assoalho de madeira do corredor, mesmo quando não tinha mais ninguém em casa. Quando você sai de certos cômodos, geralmente da cozinha ou de um pequeno depósito, você sempre se sente observado. Recentemente, nossas luzes começaram a piscar, mas isso pode ser apenas por causa da fiação antiga. Recentemente também notei um espírito brincando com o rabo do meu gato enquanto ele dormia. Eu sei que o rabo do gato se mexe de forma estranha quando dorme, mas esses movimentos eram muito não naturais, quase como se alguém estivesse segurando o rabo dele com 2 dedos e puxando para cima. Mas isso aconteceu bem na minha frente, e não senti que esse espírito era maligno, já que apenas puxava o rabo do gato suavemente e não estava realmente incomodando-o. Então pensei que poderia ser o mesmo que tocava meu cabelo suavemente e brincava com o balão da minha irmã. Não me sinto em perigo, então acho que são 2 espíritos diferentes, um hostil e um amigável, que só quer atenção. Achamos que o hostil pode ser uma entidade do antigo trabalho da minha amiga, em um museu de cinema subterrâneo em uma cidade. Ela sempre me contava coisas estranhas que aconteciam. Toda vez que ficava no museu durante a noite via estranhas orbes seguindo as pessoas nos túneis subterrâneos pelas câmeras de segurança, ou ouvia batidas e sons de objetos se movendo nos corredores, e até batidas fortes nas portas dos cômodos, fazendo os monitores nas portas tremerem. Não gosto do espírito hostil e gostaria de me livrar dele, mas gosto do amigável, e decidimos chamá-lo de Jacob. Sei que dar um nome talvez não tenha sido a melhor decisão, mas não queríamos apenas chamá-lo de fantasma, porque nos sentimos seguros quando Jacob está por perto, ou pelo menos eu me sinto. Assim que você o reconhece, ele não faz nada por alguns dias, como se estivesse cumprimentando à sua maneira. Uma noite, nós 2 estávamos sentadas perto da lareira pequena ao lado da cozinha, quando de repente nos sentimos muito assustadas, arrepiadas, com a sensação de estar sendo observadas. Minha amiga tinha acabado de ir ao banheiro, mas quando nos sentimos assim, ela olhou para mim e disse que não queria mais ir ao banheiro, apenas acenei que sentia o mesmo.
Tentamos não olhar para os outros cômodos ou o corredor escuro, com todas as portas bem abertas. Tínhamos medo de ver o que ou quem fosse, então continuamos encarando o fogo por uns 10 minutos, quando de repente o clima mudou claramente. Sentimos como se uma mão fosse colocada em meu ombro e todo o medo deixou meu corpo. Não sei se era o Jacob, mas agradeci em voz alta, porque geralmente me sinto segura quando ele está por perto. Então me levantei para acompanhar minha amiga ao banheiro, já que ainda estava meio assustada. Essa foi nossa interação mais recente, mas ainda quero me livrar do outro que nos deixa arrepiadas. Li que incenso de sálvia branca é eficaz, então comprei um pouco em uma loja espiritualista local, mas ainda não usei porque temo que, se fizer errado, possa me livrar também do Jacob. Alguém tem alguma sugestão sobre o que fazer? Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.